está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Podemos ficar sentados? Nós temos percebido cada vez mais, e a gente percebe que o homem é capaz de se superar em todos os níveis, no nível da santidade e no nível da baixaria. Cada vez mais a gente pensa que não vai se surpreender com as festas mundanas, mas cada ano fica pior. Se você acha que algo é ruim, se algo pode ser catastrófico, cada ano, cada vez mais se exalta a figura daquele do qual é o grande patrocinador das festas mundanas, o grande patrocinador dos festejos desse tempo que nós acabamos de vivenciar, é aquele do qual se compara, a festa se compara ao tipo que é o seu fundador. O diabo cada vez mais sendo exaltado, cada vez mais já não há uma mensagem subliminar,
e cada vez mais sendo colocado nos lugares de honra da festa que ela é dele. Simplesmente agora está começando a apresentar para nós ainda, que muitos não acreditam, que de fato é uma festa diabólica. E a gente não pode deixar. Católicos que comungam, colocando chifres do diabo, tirando fotos, sorrindo, feliz, e depois na fila da comunhão, com o rosto de santinhos. Isso é a hipocrisia que Jesus denuncia dentro do evangelho de hoje. Quantas vezes Jesus vai dizer a palavra hipócritas? A hipocrisia não é simplesmente para os atos religiosos, mas também a hipocrisia da vida que nós levamos. E a igreja, ela como esta mãe, ela abre as portas, ela abre o coração, para apresentar para nós aquilo que é o chamado de Deus, o chamado à conversão. Será que vai ser só mais um ano? Será que vai ser só mais uma quaresma? Será que Deus vai falar e nós vamos continuar insensíveis? Ou será que esse ano essa palavra vai entrar de uma forma diferente dentro do nosso coração? Será que eu vim para essa missa? Será que eu estou de fato compreendendo o que está por trás desta quarta-feira de cinzas? Aonde não se trata meramente de um adereço que nós vamos colocar na testa e que essa cinza já representa tudo aquilo que eu preciso? Não. A cinza é um sinal para que a gente recorde que nós somos pó. E que todos nós, um dia vamos nos tornar pó. Do pó viemos, para o pó voltaremos. A igreja, ela não ilude. Ou, pelo contrário, ela tira as ilusões que nós colocamos na nossa vida. Porque acaba que nós vamos vivendo, e vamos caminhando, e vamos vivendo diante de uma anestesia do mundo, como se eu não tivesse término, nem tivesse fim. E este salmo de hoje, 50, é um dos salmos mais conhecidos por todos nós, e que muitas vezes nós rezamos, porque nós estamos rezando uma oração que o grande rei Davi, ele rezou. Mas por que ele rezou este salmo, padre? Ele rezou esse salmo porque ele estava vivendo essa experiência de morte na sua alma. Olha o grande rei Davi. Davi que poupou a vida de Saul, o rei que antecedeu a Davi. Davi que foi um homem que destruiu os inimigos com a inteligência e a sabedoria. A Golias, o grande gigante, foi destruído por ele. Mas a gente percebe que até os grandes, até os bons, até os santos, eles se perdem. Isso fica já uma primeira dica para nós. Todos nós estamos sujeitos a nos perdermos na nossa caminhada. Isso é muito fácil, a gente se perder em meio a tantas e tantas circunstâncias da nossa vida. Mas que dor é essa que leva Davi a poder clamar: tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. O que ele está pedindo? Misericórdia. Porque a dor que Davi está sofrendo é uma dor que mata a alma. Porque Davi está vivendo um momento de deserto do seu coração. Mas que pecado tão grave que Davi cometeu, que o coração dele leva às lágrimas. É como se uma espada tivesse traspassado o coração de Davi, do grande rei, o poderoso rei. Agora está diante de uma situação de pobreza, de escravidão.
aonde o pecado está consumindo a alma do rei. Podemos fazer memória do que leva Davi a rezar esse salmo? Davi foi o grande rei. Davi conquistou aquilo que poucos conquistaram até aqui. Davi tinha esposas, império, poder, mas Davi se encantou pela esposa de Urias. Davi se deixou levar pelo encanto, pelos desejos, pelos prazeres. E Davi, ao invés de olhar para aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos, ele começou a desviar o seu olhar. A esposa de Urias, daquele que era um dos principais aliados dele dentro do exército. Enquanto Urias cuidava do seu exército, Davi se deixava perder pelo olhar, pelo encanto. Isso é o perigo do olhar, do pecado do olhar, o pecado dos desejos. O pecado vai entrando assim de uma forma muito simples. E vai entrando de uma forma muito delicada. E aquele olhar que era apenas um olhar de admiração, vai se tornando um olhar de paixão. Davi vai se apaixonando a tal ponto de querer possuir aquilo que não era dele. Mas ele já possui tudo, isso mesmo, a gente não se contenta com aquilo que nós temos e que Deus coloca na nossa mão. O nosso pecado, ele quer sempre mais do que aquilo que nós temos. Por que nós estamos vivendo numa vida cada vez mais de ganância? Porque nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus dá. A gente sempre quer mais. E o perigo da gente querer aquilo que nós não temos e não contentar com aquilo que Deus já deu, é a gente querer aquilo que é do outro. Aí entra aquele pecado que se chama pecado da inveja. Davi já tinha, mas a inveja entrou no seu coração. Os desejos entraram no coração de Davi. E Davi começou agora a perseguir aquilo do qual ele tinha apenas por desejo. E muitos podem dizer no tempo moderno, não, é amor. Porque Davi está apaixonado, então é amor. Não é amor. Nós estamos confundindo hoje a palavra amor por simples desejo, por simples prazer, por simples encantamento. Eu estou dizendo aqui na parte do amor, mas nós podemos falar em tudo na vida. Nós nos encantamos por aquilo que não temos facilmente. Facilmente nós queremos aquilo que nós não temos condições. Quantos de nós estamos tão endividados aqui porque eu tenho que ter aquilo que eu não possuo, e para mostrar não sei para quem, porque às vezes a gente quer se aparecer, quer se mostrar, né? E acaba se enrolando diante dos desejos falsos do nosso coração. E foi isso. Já que Davi pode dizer que é um rei, e um rei que conquistou tudo aquilo que ele queria, agora chegou a hora de Davi conquistar. Davi estava decidido a poder ter aquilo que não era dele. Ele começa a se engraçar para a esposa de Urias, até que ela se deixa apaixonar também. É o pecado recíproco. A culpa nunca é de um ou do outro. A culpa é de ambos que se deixam se encantar. É a mulher sem vergonha e o homem sem vergonha também. São os dois. É fácil colocar a culpa no outro, daquele que entra muitas vezes na história da família. Mas eu me deixei encantar e o outro se deixou encantar também. E assim, de um relacionamento corriqueiro, de um prazer passageiro, Betsabeia de repente descobre que está grávida. Consequência do pecado. O pecado vai trazendo as consequências para a nossa vida. E vão aparecendo os frutos daquilo que foi a desobediência. E cada vez mais, quando o homem vai se deixando levar pelos pecados, pelos prazeres, um pecado vai gerando outro pecado. E daquele pecado da descoberta, agora Davi arma para Urias se deitar com sua esposa, para dizer, opa, vai lá para tua casa. Ele faz todo um esquema para dizer que o filho não é dele, era de Urias. Mas Urias, ele não vai, ele não cai na artimanha. Urias fica em prontidão. E já que Davi não conseguiu por essa artimanha, o demônio sempre vai colocando um jeitinho da gente se livrar dos nossos próprios erros. Então,
Naquele momento Davi fala, já que ele não foi pelo amor, então ele vai pela dor. Davi arma uma emboscada. Ele arma um ataque, do qual vai levar Urias à sua própria morte. Naquele momento, Betsabeia está junto com Davi, mergulhado em um pecado, está mergulhado em uma dor, está mergulhado em uma cegueira, e Urias morre por causa de Davi e por causa de Betsabeia. Naquele momento, Davi é como se livrasse talvez de um problema. Muitas vezes aqui a gente quer encobrir um problema e a gente acha que ele está encoberto e depois ele aparece pior ainda. Porque um dia o profeta Natã se aproxima de Davi e o profeta Natã começa a dizer: Davi, imagine um homem muito rico, cheio de ovelhas, cheio de riqueza. E existia um outro homem que só possuía uma ovelha. Aquele que possuía muito tirou aquela única ovelha daquele homem. Naquele momento Davi ficou cego. Davi começou a falar para o profeta Natã: este homem merece morrer, este homem merece ser crucificado. Nesse momento Davi, ele se deixa levar pela justiça. Mas depois que ele rasgou o coração do que aquele homem merecia, Natã olhou nos olhos de Davi e disse: esse homem é você, Davi. Esse homem do qual você descreveu o que ele merece, você merece a morte, você merece tudo aquilo do qual você mesmo falou. Esse homem é você. Davi descobriu que o seu pecado é encoberto, que o seu pecado estava sendo reconhecido, e que por mais que a gente tente esconder, Deus sempre vê e conhece todas as coisas. Deus vê o que está escondido. Deus vê o que está no mais profundo da nossa alma. Por mais que a gente esconde dos homens, mas de Deus não. Eu sei que dói. Eu sei que às vezes dói no coração a gente ser encoberto. Mas Davi precisava ser descoberto. Davi, a partir de agora, ele tinha dois caminhos para seguir. Ou ele se entregava à morte, ou ele se entregava à justiça de Deus. Ou ele se abandonava diante dos pés de Deus, ou ele se entregava como se entregou Saul. Vinha na cabeça de Davi: olha o que aconteceu com Saul. Saul, grande rei, a consequência do seu pecado, a consequência dos seus erros, batia no coração de Davi esse arrependimento. Eu me afastei de Deus, eu fui infiel a Deus. Agora já não é simplesmente se livrar do pecado, é saber que o coração do grande rei está longe do coração do pai. Aí Davi, ele percebe que há um caminho, e que foi o grande causador desse salmo, que foi escrito para Davi, mas eu quero dizer que foi escrito para todos nós. Esse salmo, ele precisa de fato entrar na nossa alma. Eu preciso rezar esse salmo todos os dias nessa quaresma. E não adianta achar, e muitas vezes a gente peca e erra e falha e acha que está escondido, passou, ninguém viu. Deus vê, Deus conhece, mas está tudo acabado? Não. A igreja, a mãe está ensinando para nós. Chegou o tempo de a gente colocar as claras. Chegou a hora da gente mudar, chegou a hora da gente se converter, chegou a hora de nós todos nos unirmos e nos humilhar diante de Deus. E poder dizer para Deus: tende piedade de mim, misericórdia. Nós precisamos pedir ao Senhor nessa quarta-feira misericórdia. E olha que bonito: na imensidão de vosso amor purificai-me. Davi está pedindo: purifica, meu Deus. Tende misericórdia. Quem pode purificar o homem? Os seus atos externos, as práticas externas, do qual nós vimos no evangelho de hoje. Não adianta nada a gente jejuar, fazer penitência, rezar, mas o coração não se converter. Por isso iniciei a missa dizendo: se a gente não entender que o
principal dessa nossa quaresma é a conversão. É a minha conversão. É a minha mudança de vida. Davi, nós conhecemos o seu pecado, mas o meu e o teu pecado é Deus que conhece. Ele vai pedir abaixo: lavai-me todo inteiro do pecado. Por mais que você entre debaixo do chuveiro, por mais que você, quando você peca, eu estava imaginando essa juventude, essas pessoas que passaram 4 dias no carnaval, bebendo, se divertindo, fumando, bagaceira, música. Eu imagino a alma, eu imagino o coração desses jovens, dessas pessoas. Porque quanto mais consome, quanto mais quer o prazer, mais os desejos, mais o vazio da alma. Quanto mais o homem procura a felicidade, mais ele se encontra no vazio, porque o pecado ele causa uma ruína na alma. Eu fico imaginando aquele homem que estava transvestido de um demônio e fazendo os outros pularem, se alegrando. Imagine a alma de um ser humano que se disfarça, que se deixa ser conduzido por esta baixaria. Pode se lavar debaixo da água, pode querer tirar a maquiagem, mas quando senta no sofá, quando deita na cama, é a ressaca, não simplesmente da mente, mas é a ressaca do coração, é o vazio. É isso que o pecado causa. Então Davi vai dizer: lava-me todo inteiro do pecado, todo, não só uma parte. Eu preciso me lavar inteiro de todo o pecado, não só um pecado que me incomoda, não só um pecado que é um vício, não, todo. Qual o pecado que está dentro de nós? Lava-me inteiro. Eu não posso mais permanecer, eu não posso deixar que o mínimo de pecado permaneça. Me lave por inteiro. Imagine você tomar um banho e deixar sua cabeça sem lavar. Imagine você tomar um banho e deixar uma parte do seu corpo sem a purificação. É como se você não banhasse. Deus está chamando o quê? Para uma verdadeira transformação, para a gente tirar tudo aquilo que existe em nós de mal. Apagai completamente a minha culpa. Senhor, tira essa culpa que bate na minha alma. Imagine o coração de Davi. Imagine o coração de Davi entendendo: eu me afastei de Deus, meu coração me afastou daquele que confiou em mim. Eu serei como Saul, o que será de mim? É o coração do homem que, quando ele vê o que fez, ele percebe a dor que causou na sua história e na história de tantas pessoas. Aí entra a humildade. Primeiro passo: reconhecer o nosso pecado. Grave no teu coração: o primeiro passo para uma santa e abençoada quaresma é reconhecer os meus pecados. O meu pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Contra quem eu peco? Contra aquele do qual confiou tudo a mim e eu fui negligente com ele. Então não tenha medo de dizer para Deus: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, meu Deus. Eu não pequei contra minha esposa, eu não pequei contra o meu marido, eu não pequei contra o meu filho, eu não pequei contra o meu irmão, não, eu pequei contra Deus. O pecado é contra aquele do qual confiou tudo a nós. Por isso Davi é o grande exemplo para nós desse Salmo 50. Aí ele vai dizendo: criar em mim um coração que seja puro. Eu quero novamente a pureza do meu coração. Eu quero novamente voltar a ser aquele do qual o Senhor me chamou. Eu quero voltar novamente a ter a pureza. E isso tem como? Tem. É isso que é a grande sinal de esperança neste ano da misericórdia, da porta santa que se abre. É dizer a cada um de nós: por mais que a gente hoje enxergue o mal que nós cometemos, Deus está chamando. Deus está dizendo: volta, como na primeira leitura o profeta Joel, um povo que andava nas trevas, um povo que estava imerso a uma grande pandemia, os gafanhotos tomavam conta e o povo está desesperado. Aí Joel dá uma dica, sabe o que faz?
volta para mim. Sabe por que o mal está acontecendo na nossa vida? Porque vocês se afastaram de mim. Sabe por que nós estamos muitas vezes sendo trucidados? Porque nos afastamos do Senhor. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos sepultando a nossa vida. E o profeta Joel vai dizer: agora diz o Senhor, volta para mim com todo o vosso coração. Volta com todo o teu coração. Volta com toda a tua alma. Volta com toda a tua história. Volta para o Senhor com jejuns, lágrimas e gemidos. É o mês da gente chorar as nossas lágrimas. É o mês de dobrar o joelho no quarto e dizer: Pai, perdoa. Pai, misericórdia. É hora da gente rasgar o coração. E para que isso seja ainda mais intensificado, Deus diz: faça jejum. Tu quer voltar? Não basta voltar somente com palavras. Deus pede: volta com jejum, penitência, sacrifique. Por quê? Porque você precisa sacrificar a tua carne que te dominou nesses últimos tempos. Por que a gente jejuma? A gente jejua porque nós precisamos sacrificar os nossos desejos, a nossa vontade. Por que a gente faz penitência? Porque nós sabemos de que barro nós somos feitos e que facilmente nós somos seduzidos. Facilmente nós somos levados pelas nossas vontades. Profeta Joel deixa essa dica: volta para o Senhor. Quem sabe ele se arrependa. Chorem, postos entre os vestíbulos e o altar, os ministros sagrados do Senhor digam: perdoai, Senhor, o teu povo, e não deixes que esta tua herança sofra infâmia. Quantos choraram com a pandemia? Quantos de vocês ajoelharam e pediram perdão? Pai, não me leva, porque essa pandemia veio mostrar o pecado da nação, do mundo. Em todos os tempos Deus deixa os sinais para mostrar filhos e filhas: não vos deixais ser seduzidos pela serpente. E vamos encerrar trazendo justamente uma pergunta para vocês: qual recompensa nós estamos atrás nessa terra? Nós estamos atrás de qual recompensa? Jesus vai falar no evangelho de hoje 8 vezes: eles já receberam a sua recompensa. Fizeram jejum e se apareceram, já receberam a sua recompensa. Porque o hipócrita quer mostrar para os homens. Aquele que ora para se aparecer, já recebeu a sua recompensa de Jesus. Porque estão orando para aparecer para os homens, estão jejuando para aparecer para os homens, estão dando esmola para aparecer para os homens. Jesus está dizendo algo muito forte para nós: que hora você vai deixar de se aparecer para você, para o outro, e vai começar a se aparecer para mim? Que hora você vai parar de querer agradar os homens e vai começar a querer agradar em mim? Que dia que nós vamos parar de querer agradar as pessoas? Porque muitos de nós estamos estrubuchados no chão, porque queremos agradar os homens, agradar as pessoas, agradar os seres humanos. Jesus nos ensina que nós precisamos aprender uma coisa nessa quaresma: que dia que nós vamos começar a aprender a agradar a Deus? Imagine o coração de Deus vendo o coração do rei Davi se humilhando, vendo o coração de Davi ali cheio de dor, porque foi infiel a Deus. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Mas eu já estou condenado, Padre. Porque a minha vida, se eu pegar tudo aquilo que eu fiz, eu tinha que ficar com o Senhor pelo menos 2 dias. Eu tinha que ficar confessando quantos e quantos dias. Então que fique. Então que faça. Então que coloque em prática. Se realmente tu tem a consciência hoje que quantos pecados foram acumulados, escreve no papel. Seja fiel diante de Deus. Chega: Senhor, tenha misericórdia. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, mas não é simplesmente para dizer: eu estou assim, eu vou morrer assim, porque o pecado é assim mesmo. Não! É hora da gente levantar um grande clamor, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, perdão das nossas misérias, perdão, porque o Pai
não está concedendo essa quaresma simplesmente para a gente poder mexer na ferida. Pelo contrário, Ele está nos dando essa quaresma para que a gente possa sarar as feridas. Sabe aquilo que o mundo fez? Sabe aquilo que o demônio causou na nossa vida? Sabe aquilo que os nossos desejos nos levaram às trevas? Deus está dizendo para nós bem assim, ó: eis-me aqui. Se tu se arrependeres verdadeiramente, eis alguém que está perto de ti e que vai fazer algo novo na tua história. Davi, ele teve uma outra oportunidade e ele abraçou. Muitas pessoas tiveram oportunidade e abraçaram. Quero dizer que para Deus nada é impossível. Nós estamos agora nessa quarta-feira de cinza. Estamos diante deste material que foi produzido a partir dos ramos do domingo de Ramos do ano passado. Olha como a igreja é maravilhosa nos detalhes. Os ramos que nós elevamos, os ramos que nós levantamos para o céu, proclamando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Tudo na igreja tem um significado. Aqueles ramos se tornaram pó, e esse pó se tornará um sinal para nós nessa noite. É Deus dando a oportunidade a cada um de nós. Lembras que tu és pó. Mas eu não estou falando aqui para vocês depois que morrer. Não, você vai ser enterrado. Não vai ser incinerado. Ah não, quando eu morrer, como é que chama aquele nome? Cremação. Você que está olhando aqui, ó, o corpo é templo do Espírito Santo, e a igreja recomenda que não faça cremação. Se você falar, ó, quando eu morrer quero ser cremado, hoje se converta, porque você não manda depois de você morrer, não. Não tem que ser cremado, não. Você não manda na sua vida, não. Quem manda é Deus. Você vai ser ali colocado no caixão. Para de frescura, a não ser em casos de pandemias que a igreja nos ensina. A gente tem que aproveitar agora esse momento. E eu gostaria que esse momento que a gente vai fazer agora, que é o momento da imposição das cinzas, que você pudesse de fato entrar nessa fila com muita humildade, porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós vamos entrar na fila. Jesus se coloca na fila dos pecadores para nos incentivar, para nos colocar aonde nós devemos estar. Está cheio de pessoas que não querem se colocar na fila dos pecadores. Está cheio de pessoas que não querem entrar na fila da confissão. Está cheio de pessoas que não querem entrar na fila do batismo. Está cheio de pessoas que não querem entrar na fila do casamento. Está cheio de pessoas que não querem entrar na fila que Jesus colocou uma ordem para a gente estar. Então você quer estar na fila do diabo, você quer estar na fila do mundo, você quer estar na fila que o diabo tem proporcionado. Deus está falando: entra na fila dos pecadores para você sair purificado, para eu lavar o teu coração. Deus está chamando a gente a verdadeira conversão. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Ele se coloca na fila dos pecadores, se faz pecado por nós, para encorajar cada um de nós a não ter medo. Tenha medo de ficar longe, tenha medo de permanecer longe. Hoje Deus está te chamando com muito amor, porque aquilo que Deus faz na alma, só Ele pode fazer. E é isso que nessa quaresma nós desejamos: começar bem e terminar melhor ainda. Chegamos podres e vamos sair cheirosos. Quanto mais Eucaristia, quanto mais confissão, quanto mais oração, quanto mais caridade, quanto mais jejum, mais eu vou sentindo a beleza da oração. A beleza das coisas dos céus. É a beleza que Jesus deixou como um grande sinal para todos nós. Convido você a se colocar de pé agora. Nós vamos acompanhar agora o ritual da bênção das cinzas. Caros irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai que se digne abençoar com a riqueza da sua graça estas cinzas,
que vamos colocar sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão. Escutai com bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças, e assim, reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma vida nova, à semelhança do vosso Filho ressuscitado, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.